A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Quem fala para vocês é mais uma vez o pastor Elemento Surpresa de Deus. E nessa mensagem eu gostaria que o amado me acompanhasse no livro de Mateus, no seu capítulo 10, no seu versículo 16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim. Quem está falando é Cristo, diante aos seus 12 discípulos. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Vamos agora para o versículo 21, que diz assim: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os seus filhos se levantarão contra os pais e os matarão. No seu versículo 25, Cristo vai dizendo: Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pois bem, tudo isso que o amado acompanhou comigo, na verdade foram instruções que a pessoa do Cordeiro, de Yeshua Mashiach, transmitira aos seus 12 discípulos que estavam sendo preparados naquele instante para ser enviados ao cumprimento de uma missão. Agora, presta atenção, meu querido. Em 2012, eu, pastor Elemento Surpresa, gravei uma mensagem cujo tema foi o fim do mundo. Jesus está voltando, o fim do mundo. Se tu entrares no nosso canal no YouTube, Verdade TV, e tu escreveres assim: Pastor Elemento Surpresa, o fim do mundo, ou Pastor Elemento Surpresa, Jesus está voltando, essa mensagem, meu querido, em primeira mão terás a oportunidade de poder acompanhar para a glória de Yahvé, para a glória de Jeová, na pessoa do Senhor Jesus. Agora veja, 2012, quando eu gravo a mensagem O Fim do Mundo, eu fiz questão, pela orientação da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, trazer algumas profecias essas voltado à nação angolana. Isso é, o que eu trouxe nessa mensagem voltada à nação angolana, eu estou, pela orientação de Deus, afirmando que dentro de pouco tempo, na nação angolana, os cristãos serão perseguidos. Os cristãos serão perseguidos. Agora, a pergunta é, já está acontecendo? De 2012 para 2025, quantos anos se passaram? Deixa nos comentários, por favor, em nome do Senhor Jesus. De 2012 para 2025, quantos anos passaram? Eu gostaria que o meu amado deixasse nos comentários, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Então veja, 2012, eu afirmei nessa mensagem O Fim do Mundo que em Angola os cristãos seriam perseguidos. E não é que esta perseguição na verdade já começou. Quando olhamos para esse movimento voltado ao panafricanismo, assim como também aqueles que defendem toda e qualquer alguma doutrina, todo e qualquer algum princípio voltado à doutrina que aponta a adoração e veneração dos espíritos ancestrais, quando nós olhamos para esse movimento que defende aquilo que tem a ver com suposta cultura africana, quando nós sabemos que toda a cultura africana, particularmente Angola, toda a cultura africana é acompanhado com magia negra, é acompanhado com trabalhos de macumbaria. Essa é uma pura e dura realidade.
Eu sou africano, você é africano, e pode até dizer assim, não, quem está a falar é um cara que já foi lavado pela Bíblia, foi doutrinado, tudo bem, eu aceito ser doutrinado. Eu já falei isso, repito e sempre vou repetir, eu aceito ser doutrinado. Por quê? Porque eu venho de uma família espiritual e eu lido com o mundo espiritual desde a tenra idade, para terem ideia. Eu lido com o mundo espiritual desde o berço e eu conheço o mundo espiritual. Aquilo que as Sagradas Escrituras aponta para o mundo espiritual, ou aquilo que se encontra no mundo espiritual e que é apontado pelas Sagradas Escrituras, eu particularmente já vivi e tenho vivido estas experiências e tenho contemplado o mundo espiritual. Então entenda, meu querido, eu disse que em Angola os cristãos seriam perseguidos. E esse movimento que defende o panafricanismo e toda e qualquer alguma cultura da África, particularmente Angola, culturas demoníacas, esses indivíduos já têm perseguido a igreja. Mas nesse momento a perseguição é de forma verbal. Atacam a Bíblia Sagrada, o nosso livro que nós temos como livro sagrado, atacam os cristãos, coisa que não acontecia há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, há 30, 40 anos atrás. Pelo contrário, a nação angolana, a população desta nação, na verdade, era uma população voltada ao quê? Ao cristianismo. Hoje nós vemos muita gente, por conta dos ataques que vêm desse movimento panafricanista e não só, nós vemos muito hoje abandonando a fé, rejeitando Cristo, muitos se distanciando daquilo que outrora estavam defendendo de corpo, alma e espírito, que é a fé cristã. Então veja, meus queridos, nesse momento a nossa perseguição ainda é verbal. Nós somos atacados, desrespeitados e somos atacados de todas as formas, ou por todas as formas. Nós somos atacados por todas as formas e mais, com palavras ofensivas, desrespeitosas, etc, 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 etc. Pois bem, só que esta perseguição, daqui mais um tempinho, não será mais verbal, não será simplesmente verbal. Daqui mais um tempinho, nós veremos em Angola cristãos a serem mortos, pastores a serem mortos, asfixiados pelo governo angolano, como também por homens, figuras que estão em outras posições dentro desta sociedade. Então veja, hoje a perseguição é verbal, mas daqui a bocado nós seremos perseguidos com armas de fogo, arma branca e por aí vai. Mas nós seremos perseguidos, não como agora. Quanto mais o tempo passa, maior parte das pessoas vão abandonando a fé. Maior número vão deixando a fé em Cristo Jesus, o Nazareno. Isso é, na medida que vão rejeitando a fé, abandonando Cristo, o inimigo vai se fortalecendo. E mais, temos aqui outros dois grandes movimentos que estarão dentro dessa perseguição. Um deles será o governo angolano. Nesse momento, o governo angolano persegue a igreja não de forma aberta. Persegue a igreja de forma fechada ainda, pelos bastidores. Mas quem é pastor, profeta, e já tem sido uma vez a outra visitado por um outro indivíduo desse governo que nós temos nessa nação, sabe realmente do que estou falando. A nossa nação, na verdade, é dirigida, é governada por um governo não cristão, por um governo ateísta, por um governo voltado ao maquiavelismo espiritual, Satanás, os demônios, as trevas. Por isso, quando pessoas pensam que Angola vai melhorar, quando vejo pessoas a pensarem que Angola um dia vai melhorar, eu digo, esses estão pensando assim porque não conhecem as Escrituras, porque se conhecessem as Escrituras, se conhecessem aquilo que tem a ver com espiritualidade, saberiam muito bem que Angola não vai mudar agora. Angola não vai mudar agora. Então nós temos que? Nós temos atrás, nesse momento dos cristãos, nós temos o governo angolano, mas a perseguição ainda não é aberta, é fechada, é nos bastidores. E os pregadores, os pastores, os líderes religiosos,
Os líderes cristãos sabem muito bem do que estou aqui falando. Segundo, há um movimento que está crescendo muito cá na nossa nação. O movimento islâmico, o movimento muçulmano. Esses homens, na verdade, eles estão determinados a tomarem os 4 cantos da terra. E mais, em seus discursos, eles têm dito: nós vamos tomar a terra, vamos entrar nas casas, vamos tomar as mulheres, vamos tomar os homens, vamos tomar as famílias, vamos tomar os seus filhos, e quem não aceitar fazer parte da nossa religião muçulmana, nós seremos obrigados a fazer o uso de arma de fogo. Isso é uma realidade. E veja, enquanto muitos estão preocupados a pegar nas suas armas, de forma verbal ainda, atacando os cristãos, matando a fé de muitos cristãos, esse grupo aí, islamista, esse grupo aí, muçulmano, estão cada vez mais crescendo. Quer dizer, o Islã vai crescendo, os muçulmanos vão crescendo, as suas mesquitas vão crescendo, enquanto a visão de muitos, na verdade, só estão na igreja cristã, só estão preocupados a perseguir a igreja cristã, a igreja de Cristo. Ok, entenda. Existem 2 tópicos que os panafricanistas e os demais que defendem a cultura, a bruxaria africana, né? Existem 2 pontos principais que eles usam para arrancarem muitos cristãos africanos da fé que proferem em Cristo Jesus, o Nazareno. Qual é a primeira base? Usam da escravatura, buscam a história voltada à escravatura para fazer a mente de quem já está também frustrado com a vida. Segundo, eles buscam o racismo. Eles nunca falam da nossa história sem trazer uma palavra racista. Então eles buscam o quê? Eles buscam o nosso histórico, o nosso passado de escravatura, associam com o quê? Associam com racismo, associam com racismo para fazer a mente de muitos africanos, muitos angolanos, para se desvincularem, para desassociarem-se da fé em Cristo Jesus, o Nazareno. Agora, temos 3 movimentos de perseguição aos cristãos. Qual o primeiro? Primeiro é o governo, mas de forma camuflada. Segundo, os muçulmanos que ainda estão se preparando para poderem nos dar no focinho aqui dentro da nossa própria nação, porque eles querem dominar o mundo. E terceiro, nós temos os panafricanistas, os homens que estão nos atacando à torta e à direita. E aí aqueles que já apostataram-se da fé estão se desvinculando da fé em Cristo Jesus, estão se separando da fé em Cristo Jesus, o Nazareno. Portanto, o livro de Mateus, no seu capítulo 10, a partir do seu versículo 16, até o último versículo que eu fiz leitura, que é o versículo 28, diz que nós seríamos perseguidos por conta do nosso amor e da nossa fé em Cristo Jesus, o Nazareno. Mateus 10, versículo 28, Cristo vai fechando com essas palavras: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, falou para vocês essas verdades todas, pastor Elemento Surpresa. Se porventura nascer o interesse de tua parte, ouvir um pouco mais daquilo que são as profecias que o pastor Elemento Surpresa trouxe na mensagem ao fim do mundo, voltado à nação angolana e ao mundo, se houver esse interesse, então vá lá para o YouTube e pesquisa Pastor Elemento Surpresa ao fim do mundo, e você vai poder acompanhar em primeira mão essa mensagem por completo em nome do Senhor Jesus. Mas tudo que foi dito em 2012 nessa mensagem já está acontecendo na nossa nação. Que Deus abençoe você e sua família hoje, amanhã e para todos sempre. Falou para vocês, Pastor Elemento Surpresa de Deus. Amém.